Muito bom dia, começando a segunda-feira então, mercados estão levemente em alta, mas no Brasil aqui continuam as principais notícias sobre a PEC, será que será aprovada na Câmara, enquanto no final de semana não parou as negociações entre PT, Lula e o Lira, o presidente da Câmara, onde voltarão ministérios, cargos para petistas sendo distribuídos em troca de apoio do Centrão. O STF, Gilmar Mendes, fez uma votação no final da noite falando que o teto de gasto, a Bolsa Família pode ser pago fora do teto de gasto por crédito extraordinário, ou seja, facilitando a aprovação da PEC. É o conluio brasileiro voltando, é o jeitinho como um todo sendo distribuído em forma de cargos para que o Estado possa voltar a crescer, o gasto público volta a inchar, a máquina pública volta a ter no centro apenas petistas e o Centrão apoiando. Ainda tem a votação da RP9, o chamado orçamento secreto que tinha sido aprovado no Legislativo, péssima lei por sinal, aprovado no Legislativo no governo Bolsonaro, que o Lula e o PT falavam que era maior do que o mensalão, que é um esquema de corrupção e, portanto, ele sempre se disse contra. Agora ele votou a favor e também está esperando a votação no STF, que faltam votar 2 juízes, Lewandowski e Gilmar Mendes. Está 5-4 para derrubar a constitucionalidade com o voto dos dois, provavelmente, ou não me espantaria se eles mantivessem a legalidade, mesmo depois de criticar e agora o PT seguir apoiando. Brasil sendo Brasil, o país que cansa e voltando a toda essa ordem fisiológica de sempre que a gente teve a esperança de ter perdido por um tempo ou pelo menos diminuído, mas o que restou é a população batendo de frente com isso. E eu não falo isso para fazer uma análise política, isso tudo é que isso é mais gasto público, mais máquina inchada e isso traz mais endividamento, com uma desvalorização da moeda e inflação no médio e no longo prazo, tá? Bom, no restante do mundo, o que a gente vê é commodities basicamente no 0 a 0, países da União Europeia ainda negociando uma possível imposição de preço teto no gás, aquele índice TTF, que é o índice do preço do gás na Europa. Eles querem derrubar, para se o preço do gás ficar a 188 euros megawatt por 3 dias, acima disso que eles imporiam um preço teto. A comunidade de alguns países da comunidade europeia estipularam isso perto de 300 a 275 euros. Agora, para ter uma ideia, está 107. Antes de todo o problema de guerra e pandemia, ele custava mais ou menos 40 euros, 30 euros, chegou a quase 350 euros por megawatt hora e agora está na casa dos 107 euros. Mas a gente sabe que preço teto é algo que realmente não funciona, nem nunca funcionou na economia, porque ele volta de uma maneira muito mais agressiva à alta dos preços. Até os países da União Europeia que são contra a imposição do teto, como a Alemanha, por exemplo, a Holanda, outro país, eles falam que esse gás será direcionado a outros países que não impõem o preço teto. Já países que são a favor, tem, por exemplo, a Bélgica, a Polônia e a Grécia. Enfim, a gente sabe que impor preço teto, você matar o mensageiro, que é o preço dos ativos na economia, nunca funciona, tá? Veja, por exemplo, a Uniper alemã, empresa de gás que está sendo nacionalizada, que já se gastou mais de 50 bilhões de euros com ela e agora será uma empresa nacionalizada e isso também não costuma funcionar no médio e no longo prazo. E a China falando que os líderes chineses agora aceitando ter um mercado privado, ou seja, um incentivo ao mercado privado, às empresas privadas na China, uma vez que a economia está bem debilitada. Quando chega nesse patamar, o que a gente vê é que eles recorrem ao setor privado, que é aquele que justamente paga a conta para que o Estado possa sempre gastar mais do que eles podem e mantendo sempre o Estado inchado, que é muito central deles. Uma ótima semana para todo mundo. No Brasil, hoje, nessa semana, a gente tem prévia do IPCA e nos Estados Unidos do PIB. Lembrando que na semana passada foi uma semana de alta de taxa de juros nos principais países do mundo e os seus presidentes dos bancos centrais mantendo o discurso que os juros se manterão mais alto por mais tempo. Uma ótima semana para todo mundo.